Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, versículos 43 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente, o insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus e viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o momento da nossa oração inicial. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento na Tua presença, neste culto racional, em que Te damos toda a glória, toda a honra. É a Ti, ó Deus, que nós oramos com fé, porque temos a convicção plena que o Senhor é o único Deus, Criador do universo e de todas as coisas que nele há. Temos a convicção de que Tu és o nosso Criador. Foi o Senhor que nos criou e nos deu o fôlego de vida para vivermos para Ti. Ó meu Deus, nós agora nos apresentamos diante de Ti. Colocamos nas Tuas mãos os nossos medos,
as nossas inseguranças, as nossas aflições, as nossas angústias. Não temos a quem recorrer, Senhor, neste mundo, mas possuímos a Tua benevolência, a Tua benignidade, a Tua bondade para conosco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa, ó Deus. Nos guarda, nos protege, nos dá o discernimento necessário para entendermos o Evangelho de Deus. E não só isso, Senhor, para também vivermos este Evangelho e em tudo, Senhor, venhamos a Te agradar. Mas se os nossos pensamentos, se as nossas ações contrariam a Tua vontade, nos perdoa, Deus, e nos coloca no caminho, como antes era denominada a igreja primitiva. Aqueles que trilhavam, ó Deus, exatamente a função, o comportamento que o Senhor deseja para o gênero humano. Aqueles, Senhor, que iniciaram esta grande obra de levar o Evangelho em todo o mundo. E neste sentido, ó Deus, nos abençoa no dia de hoje, trazendo a mensagem de edificação espiritual, de crescimento, Senhor, para estar o mais próximo da Tua imagem e semelhança. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje, de nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título O Milagre Divino na Lança de Longinos. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título O Milagre Divino na Lança de Longinos. A cruz é o símbolo da obra redentora de Cristo em favor da salvação da humanidade. Cristo, pregado na cruz, mesmo debilitado física e emocionalmente, realizou milagres na cruz. Mesmo ali na cruz, sofrendo aquele martírio, Jesus realizou milagres. E ainda hoje, por meio da obra de Cristo, consumada no Calvário, Jesus realiza milagres visíveis e invisíveis no seio da humanidade. Diz a palavra que no momento da crucificação, está registrado no versículo 45 do capítulo 27 de Mateus, que diz: e houve trevas sobre toda a terra. Aí está o primeiro milagre por ocasião da crucificação de Jesus. Em meio aos insultos do público, dos líderes religiosos, dos soldados e de dois malfeitores crucificados lado a lado da cruz de Cristo, ocorreu o primeiro ato sobrenatural, que foi o apagar da luz do sol sobre a terra. Diz a palavra: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Portanto, 3
horas de duração, o céu ficou fechado, escuro, em plena luz do dia. Esta situação de trevas tipifica a condição de que a humanidade está encerrada na escuridão de seus próprios pecados, distante da vontade e da presença de Deus. A humanidade pecadora que vive nas trevas pecaminosas está fadada a viver separada de forma permanente do Senhor, se assim continuar a viver, a se comportar, sem querer saber de Deus, sem ligar para Deus. Na cruz estava aquele que é a luz do mundo, que somente Ele pode trazer a luz de volta para a vida do pecador. O pecador, sem exceção, e todos nós somos pecadores, estamos distantes de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, se achega a nós. Precisamos de Deus. O mundo está em trevas, porque o mundo não está alinhado com a vontade do Senhor. Diz a palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer ter a luz da vida? Siga Jesus. Porque a humanidade está encerrada em trevas. Porque não querem saber de Deus e nem amam a Deus. Estão embaraçados com as coisas deste mundo. Jesus é a luz do mundo. E quem segue Jesus, como diz a palavra, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um segundo momento de milagre na cruz do Calvário foi o próprio sacrifício de Cristo na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. E por consequência deste sacrifício, a salvação da humanidade. Às 3 horas da tarde, horário que comumente se realizava o sacrifício da tarde de um cordeiro na tenda do encontro, porque havia sacrifício pela manhã e pelo horário da tarde. O sacrifício de animais nesta tenda era exatamente às 3 da tarde. Jesus, na cruz do Calvário, em alta voz, disse: meu Deus, por que me abandonaste? Caracterizando então neste momento que Jesus carregava sobre si os nossos pecados, representando ali a humanidade carente da salvação e sem a presença de Deus. Então, preste atenção a esta analogia. No Antigo Testamento, Deus ordenou que Moisés construísse a tenda da congregação, porque desta forma
ele iria se materializar em viver no meio do seu povo. Deus vivendo no meio do seu povo. E havia então toda uma liturgia, e entre elas o sacrifício de um cordeiro pela manhã e o sacrifício de um cordeiro à tarde, às 3 da tarde, tipificando aí que aquele cordeiro tomava o lugar do pecador para que os seus pecados fossem perdoados. O sangue daquele cordeiro era derramado no altar de sacrifício e depois queimado em holocausto. Jesus caracterizou este cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Jesus que, com seu sacrifício na cruz, nos perdoou. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A cura espiritual, o perdão dos pecados. O perdão de nossos pecados foi consumado na cruz, quando às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, Jesus se entregou na cruz para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a concessão de vida eterna para aqueles que creem. Neste mesmo momento, deste sacrifício de Cristo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É o terceiro milagre. A morte de Jesus na cruz do Calvário significa que não há mais barreiras para o ser humano se achegar a Deus, como havia na tenda da congregação, onde entre o lugar santo e o santo dos santos estava o véu do santuário. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso ao santo dos santos para a expiação dos pecados, não só dele, mas também de todo o povo de Deus. Não precisamos de intermediários. Somente Jesus é o único mediador entre Deus e o gênero humano. O véu na crucificação de Cristo foi rasgado de cima a baixo, significando que agora nós temos acesso a Deus de uma forma irrestrita. Basta se voltar para Ele, se arrepender, pedir perdão pelos pecados e ser perdoado, para então obter a salvação e a vida eterna. Não há mais barreiras que impeçam o acesso do ser humano a Deus. Em qualquer tempo e sem qualquer intermediário, eu posso me achegar a Deus. Preciso é, necessário é, se chegar a Deus com um coração contrito, para ter uma comunhão plena com Ele.
Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Outros milagres ocorreram ainda na crucificação de Jesus. E estes milagres foram, entre todos, os mais notáveis: as ressurreições ocorridas. Jesus, por ocasião de sua morte na cruz, ele fez a terra tremer. Os sepulcros se abrirem e milhares de pessoas ressuscitarem, demonstrando o poder de Jesus para retomar a vida. Na cruz, Jesus venceu a morte física e espiritual, pois ao terceiro dia de sua morte ressuscitou, vencendo não só a morte física e espiritual de toda a humanidade. A vitória de toda a humanidade sobre a morte física e espiritual quando Jesus ressuscitou na madrugada do domingo de Páscoa. Nossa esperança está em Jesus. Eu vou repetir. Nossa esperança está em Jesus, que nos propiciou com o seu sacrifício na cruz e com a sua ressurreição a concessão de vida eterna para todos nós. João capítulo 11, versículo 25 ao 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu vou repetir porque este versículo é muito significativo para a nossa salvação. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Um outro milagre na cruz do Calvário, por ocasião da crucificação de Jesus. Porque ali ele estava tomando o nosso lugar. Foi a conversão e salvação em Cristo Jesus de muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram naquele momento. Um centurião, oficial romano, e seus comandados, depois de terem testemunhado todos os acontecimentos ocorridos na cruz do Calvário, reconheceram e declararam, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Logo, eles creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E assim receberam
o dom divino da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Foram muitos. Os soldados que ali estavam creram o que Jesus havia falado no seu ministério. O próprio Deus que se fez carne e veio a este mundo, se entregou na cruz para a salvação de todo o gênero humano. Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, ele foi crucificado entre dois malfeitores. E enquanto um blasfemava Jesus, o outro reconheceu que era pecador e que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, então, em sua infinita misericórdia, disse a este: hoje você estará comigo no paraíso. Caracterizando que este malfeitor arrependido também recebeu o dom divino da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma salvação de um ser que reconheceu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Mas há um milagre quase que desapercebido, que muitas pessoas não conseguem perceber, porque não há um registro bíblico nas suas linhas sobre esta salvação. E eu estou falando do milagre divino na lança de Longinos. João capítulo 19, versículos 33 ao 34 diz assim: mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Segundo a tradição cristã, o soldado romano que perfurou o lado de Jesus com uma lança, ele tinha como nome Longinos e teria recebido um milagre após este ato. Ou seja, era comum para aqueles que eram crucificados terem as suas pernas quebradas para acelerar a sua morte através da falta de ar nos pulmões. Mas, quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas, para também
que fosse realizado a profecia de que nem o osso de Jesus seria quebrado. Mas o soldado Longinos, este é o nome dele, Longinos, perfurou o tórax de Jesus com sua lança e saiu sangue e água através desta perfuração. E foi ali que este soldado recebeu o milagre. O sangue e a água que jorraram do corpo de Jesus teriam espirrado em seus olhos, curando uma doença ocular que ele tinha. Isto é registrado pelos historiadores, teólogos, pela tradição religiosa, ou seja, pelos aqueles que são experts na pesquisa da história evangélica, da história religiosa. Longinos, então, teria se convertido ao cristianismo e se tornado um defensor fervoroso da fé, pregando o evangelho e sendo martirizado por sua crença. A história de Longinos é contada em algumas tradições religiosas e artísticas, onde ele é frequentemente representado com uma lança, muitas vezes chamada de lança do destino. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Este culto racional refere-se à adoração a Deus com entendimento e consciência, não apenas com emoção ou atos exteriores. O nosso culto é um culto racional. É um convite para nos apresentarmos com o corpo ou com nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. O que implica uma entrega total da vida em todos os aspectos, uma entrega da nossa vida em todos os aspectos, criada ou guiada pela razão e pelo conhecimento da vontade divina. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos falando ou narrando uma história bíblica. Estamos falando de algo concreto, que é a salvação e a vida eterna para os que creem em Jesus. O soldado Longinos teve a sua enfermidade física e espiritual lavada pela água e pelo sangue de Jesus, espirrados, advindos do tórax de Cristo, perfurado pela lança de Longinos. Quero dizer a você que neste momento esta água, ela simboliza a palavra proferida, profetizada no dia de hoje, aqui, neste culto racional. E que o sangue de Jesus derramado na cruz significa o perdão dos teus pecados, dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Significa não só o perdão dos pecados, mas a salvação e a posse da vida eterna. E que salvação é esta? Todos nós, afastados de Deus pelo pecado, nós estamos condenados a viver separados de Deus de forma permanente.
por causa do pecado. E precisamos desta salvação para vivermos em comunhão com Deus para sempre, tendo então a vida, a posse da vida eterna. Eu e você, nós precisamos disto, desta salvação. Ela é indispensável para a continuidade da nossa vida em outra dimensão. E esta dimensão que nós chamamos é o céu. Não estou falando aqui de forma retórica, nem abstrata, estou falando de uma forma concreta. Precisamos de Deus, todos nós. Teus olhos espirituais neste momento foram abertos pela palavra de Deus aqui pregada. Teus olhos espirituais foram abertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você agora está enxergando esta dimensão espiritual. No contar desta crucificação de Cristo, um novo milagre está a acontecer neste momento, que é a sua vida entregue totalmente nas mãos de Deus. Agora é hora de tomar posse da salvação. Agora é hora de tomar posse da vida eterna. Você. Então entrega a tua vida a Jesus. A palavra foi pregada. A palavra de Deus foi ensinada. Então você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero terminar este sermão de hoje, deste culto racional, palavra do Senhor, lendo o versículo que sempre leio ao final de todos os sermões. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra, porque ela nos causa alegria na alma, na nossa mente, no nosso ser. Como é bom ouvir que tu nos ama incondicionalmente. Como é bom ouvir que nós temos a oportunidade de viver eternamente contigo. Como é bom ouvir que o Senhor é o único Deus que existe no universo, que se despojou de sua majestade para vir este mundo na nossa forma, na forma humana, nos resgatar das trevas e nos transportar para a luz
do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia para conosco. Muito obrigado por esta palavra derramada sobre nós, através dos profetas que o Senhor levanta para anunciar o evangelho da salvação. Obrigado, Senhor, por ter derramado o teu próprio sangue na cruz, para nos redimir dos nossos pecados, para nos conceder a salvação e a vida eterna. A palavra foi pregada, e o teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Recebe, ó Deus, aqueles que, neste momento, estão se convertendo ao cristianismo, estão dando a sua anuência à palavra que foi pregada de salvação e de vida eterna. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.